Um motivo de grande angústia para pais e mães é o refluxo, a cólica, a disquesia, principalmente em saber o que é cada um deles e o que esperar, o que é normal ou o que não é normal. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. É importante a gente entender que o neném, ele está se entendendo como um ser humano. Então ele está aprendendo a como funcionar. E isso vale, inclusive, para o sistema digestivo dele. Então, o sistema digestivo do neném, ele é imaturo. Isso faz com que algumas alterações que parecem não ser normais, de fato sejam esperadas para essa faixa etária. A primeira delas é o refluxo. O que é importante a gente entender? O estômago, ele tem uma válvula que fecha ele. Essa válvula, nos nenéns, principalmente nos primeiros 3 meses, juntando com o fato de que o leite é líquido, isso facilita. Ou seja, você tem uma válvula frouxa num alimento que é mais fácil de sair. Então isso facilita com que a criança regurgite várias vezes. E isso não precisa preocupar os pais. Na maioria das vezes, isso não vai afetar o ganho de peso, não vai afetar a absorção de nutrientes do seu bebê. Mas então, quando que a gente precisa se preocupar que esse refluxo não é o fisiológico, não está agindo como a gente espera? Quando a criança fica muito chorosa, fica muito irritada, tem neném que até dá uma emborcada nas costinhas, a gente chama isso de opstótono. Isso quer dizer que o refluxo está muito intenso e está causando dor. Outro sinal de alerta também é o ganho insatisfatório de peso. Então, o neném que pode estar ganhando peso, mas está ganhando peso abaixo do que a gente espera, ou está com um peso menor do que a gente quer para a idade dele. Outro fator que a gente também precisa se preocupar é se o refluxo vier acompanhado de alguma alteração no cocô. Então, se a criança tem muito refluxo, mas às vezes está com sangue no cocô, ou está com muita assadura, muita fissura no bumbumzinho, isso pode ser um sinal de que esse refluxo está dentro de um espectro de alergia alimentar. E para isso, a gente precisa tanto investigar quanto tratar. Mas de maneira geral, o refluxo fisiológico que vai acontecer na maioria dos bebês, ele só exige algumas medidas de comportamento para ajudar o seu bebê. Então, a primeira medida é deixar ele mais vertical depois da mamada. A segunda medida é facilitar o arroto. Mas é importante lembrar que quanto mais craque seu bebê está na mamada, menos ele vai deglutir ar. Se ele deglute menos ar, ele vai ter uma menor necessidade de arrotar. Então não precisa ficar com o neném arrotar 30, 40 minutos. Outra medida também que ajuda é você não manipular demais o bebê, não fazer muita estripulia depois que ele mamou. Então acabou de mamar? Coloca ele mais vertical, espera ele arrotar e depois você vai brincar com o seu bebê. Outra medida que deve ser evitada é colocar bastante roupa, principalmente comprimindo o abdômen. Antigamente a gente tinha até uma recomendação de usar aquelas faixinhas para evitar a hérnia, mas isso não tem nada a ver. Você não vai evitar a hérnia com isso e você pode piorar o refluxo do seu bebê. Em algumas situações específicas, o seu pediatra pode orientar a fracionar a dieta. O que é isso? Você vai dar a mamada em menores quantidades, mas mais vezes durante o dia. Isso pode evitar o refluxo e deixar o seu bebê mais tranquilo. Os gases e as disquesias também podem ser fruto de muita preocupação. É importante a gente entender que eles são frutos de um sistema intestinal que não sabe funcionar. Então parece até óbvio pra gente, mas como é que não sabe soltar pum? Pois é, neném não sabe soltar pum, neném não sabe fazer cocô. Então o intestino ele tá aprendendo a funcionar. Geralmente eu uso uma ilustração assim: seu intestino aperta aqui e abre aqui, aperta aqui e abre aqui. O do neném não, ele aperta de uma vez só, ele abre de uma vez só, ou quando aperta aqui no final, abre antes. Tudo isso é uma grande confusão na barriguinha dele. Isso faz com que ele tenha dificuldade para soltar pum, que isso é o que a gente chama dos gases, que é aquele esforço que ele faz, ele fica vermelhinho, tem neném que sua, às vezes geme, chora por até 1 hora. E aí ele vai lá, solta um pum e fica de boa, como se nada tivesse acontecido. Já a disquesia é esse mesmo esforço, só que é esse esforço associado a fazer cocô. Então o neném faz toda uma força, se espreme, fica vermelhinho e aí ele faz um cocô e fica tranquilo. É importante a gente lembrar que para nenéns que mamam no peito, eles podem ficar às vezes até 10 dias sem fazer cocô. E para nenéns de fórmula, esse prazo reduz um pouco. Geralmente a gente considera 5 a 7 dias. Então é normal que nesse começo
seu neném faça esse esforço maior para evacuar. Além disso, que eu acabei de falar, você só deve se preocupar com a disquesia se o seu bebê apresentar fezes explosivas com sangue ou uma alteração do comportamento extrema, como assim, um choro, uma irritação que não está consolando, que está mais constante. Nesses casos, a gente precisa investigar outras causas dessa piora, dessa exacerbação da disquesia, como alergia alimentar ou algumas vezes, se o seu bebê usa fórmula, pode ser até uma oportunidade para ajustar a fórmula, porque a gente sabe que tem criança que se adapta melhor a um tipo de fórmula ou a outro tipo. E isso a gente acaba que só descobre na prática. Já as cólicas do lactente têm o poder de tirar o juízo de qualquer mãe, inclusive da mãe mais zen de todas. Por quê? Se a gente for olhar a definição do livro de cólica, é um choro inconsolável por 3 a 4 horas. Agora, imagina seu neném no auge da cólica chorando 3 a 4 horas, 1 a 2 vezes por dia. E aí no momento que ele não tá chorando, ou ele tá mamando, ou ele tá te acordando de madrugada. De fato, é de tirar o juízo de qualquer um. Mas o que é importante a gente lembrar? Já as cólicas, elas acontecem por uma imaturidade do sistema do neném e uma adaptação que ele está tendo ao intestino que agora está começando a funcionar. Lembra, na sua barriga, ele só recebia nutriente pronto pelo cordão umbilical. Então ele nunca usou o estômago, ele nunca usou o pâncreas, ele nunca usou o fígado, a vesícula, o intestino, e agora ele precisa usar tudo isso. Então é normal que ele tenha um monte de fiozinho desencapado que dá um choque e ele vai ter esse choro. Geralmente elas vão acontecer entre 2 semanas de vida, com máximo ali até o final do 2º mês, mas o pico da cólica é com 45 dias. Infelizmente, a gente não tem nenhum remédio, nenhuma medida assim super curadora que resolve todas as cólicas. A gente tem alguns remédios, como os probióticos ou os homeopáticos, que podem ajudar na redução do tempo de cólica ou da frequência, mas isso vai variar muito de criança para criança e de pai para pai. Então eu tenho pacientes que já usaram todos os homeopáticos, todos os probióticos e não viram diferença, e tem paciente que às vezes usa um probiótico que funciona. Não existe uma recomendação universal para o uso indiscriminado desses probióticos ou dos homeopáticos. Quais as medidas então que pode ajudar? A primeira medida é respire fundo e lembre que isso vai passar. Peça ajuda. Em alguns momentos a mãe tá tão estressada, tá tão cansada que ela não consegue nem tranquilizar o neném, porque ele vai ficar vendo, ele vai perceber que a mãe tá estressada e a mãe tá cansada, e isso vai gerar mais cansaço e mais ansiedade para esse neném. Então, peça socorro, entregue esse neném pro pai, entregue esse neném pra avó ou pra alguém que faz parte da sua rede de apoio, vai pro banheiro, toma um banho, chora e aí depois você volta para ajudar a consolar o seu neném. Outras medidas que podem ajudar é usar compressa morna na barriguinha, dar o banho morno, manter um ambiente calmo, silencioso. Tem neném que gosta de ruído branco, se você perceber que seu neném gosta disso, é uma boa estratégia. O colo, o contato pele a pele, são medidas que ajudam muito tanto o seu neném se acalmar, porque ele vai sentir seu cheiro, vai ficar perto de você e vai se sentir acolhido. Pensa, ele também não tá entendendo o que tá acontecendo com o corpinho dele, ele sabe que tá doendo, e a sua ajuda com seu colo, com seu cheirinho, pode ser o fundamental para resolver a cólica do seu bebê. Outra coisa que é importante ressaltar, não tem nenhuma evidência científica que fale que algum alimento específico cause cólica, gás ou disquesia. O que existe são variações para cada bebê. Então tem muitas mães que percebem que quando comem feijão, por exemplo, o neném tem mais gás, tem mais disquesia, ou às vezes até notam alguma relação com cólica. Se esse for o seu caso, restrinja aquele alimento específico. Não precisa fazer uma restrição universal de todos os alimentos, ficar comendo alface e gelo. Lembra, você precisa se nutrir para poder nutrir o seu bebê também. Em casos específicos de alergia alimentar, pode ser que de fato haja uma recomendação para restrição de um grupo alimentar, mas de maneira geral não tem nenhuma recomendação para que a gente restrinja todos os alimentos da dieta da mãe. Você tem alguma dúvida sobre refluxo, disquesia, gases e cólica que eu não falei aqui no vídeo? Deixa nos comentários. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com uma mãe que está passando por isso também. Até a próxima!